Olá, eu sou a psicóloga Juliana Capelli e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre comunicação. Como que você tem se comunicado, né? Como que você tem se comunicado nas relações que você estabelece, sejam relações familiares, amorosas, profissionais? Como que nós temos nos comunicado nos diversos grupos sociais em que nós somos inseridos? Bom, para começar, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou citar uma frase que eu gosto bastante e que eu acredito aí que ela carrega em si muita verdade. A frase é a seguinte: não é o que você falou, mas como você falou. E por que eu gosto tanto dessa frase? Porque quando nós observamos essa frase, nós percebemos todo o movimento da comunicação, todo o percurso dela, e nós notamos também que o outro, ele compreende, né, ele interpreta na nossa fala não somente o que nós falamos de fato, mas a nossa linguagem não verbal. Porque nós emitimos o tempo todo mensagens implícitas, né, que são as nossas expressões, as nossas atitudes, as mensagens explícitas, que são as que todos veem, as mensagens de duplo vínculo, que são as mensagens que nós dizemos e que nós não dizemos, no nosso silêncio, as nossas atitudes. Mas por que isso acontece? Porque nós somos seres subjetivos. Mas Juliana, né, você deve estar se perguntando, mas Juliana, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada um de nós possui o seu mundo interno. E o que seria esse mundo interno? São as nossas atitudes, né? Os nossos desejos, os nossos anseios, a nossa história de vida, as nossas experiências, sejam elas positivas ou negativas, enfim, o nosso mundo interno, a maneira como nós enxergamos o outro, como nós enxergamos o mundo, tudo à nossa volta. Bom, então, quando nós falamos algo, essa pessoa ela vai interpretar da maneira dela, né, segundo o seu mundo interno. Mas nós precisamos nos atentar como que nós estamos nos comunicando. Se nós estamos nos comunicando de maneira explícita, implícita, de duplo vínculo. Então, para ficar um pouquinho mais claro sobre o que é uma mensagem de duplo vínculo, eu vou utilizar aí um exemplo que ele é muito comum, é um exemplo muito clichê, que acontece aí o tempo inteiro. Numa situação, um casal de namorados. Uma namorada super apaixonada pelo seu namorado, e o seu namorado, por sua vez, diz que a ama, que nunca a deixaria, que vai se casar com ela, enfim. Só que a sua linguagem verbal não está coerente com a sua linguagem não verbal. Ou seja, as suas atitudes, né, não condizem com a sua fala. Então ele diz que a ama, promete várias coisas, mas as suas atitudes dizem o contrário. E o que acontece? Acontece uma incongruência verbal, né, porque não tem coerência, não está alinhada a linguagem verbal e a não verbal, e a namorada, por sua vez, fica com uma pulguinha atrás da orelha. Isso é muito comum, acontece bastante, então é muito importante ficar atento aí, não só no que as pessoas dizem, mas também no que elas não dizem, né, na sua linguagem não verbal. Mas a mensagem de duplo vínculo, ela não ocorre somente nas relações amorosas. Ela ocorre também nas diversas relações que nós estabelecemos. Seja na faculdade, no trabalho e principalmente nas relações familiares. Então, o que acontece? Em uma relação familiar, muitas vezes o que pode acontecer? Os pais, eles podem emitir para a criança, né, para os filhos, uma mensagem de duplo vínculo, que é uma mensagem de sim e não o tempo todo. A mensagem que os pais emitem para as crianças verbalmente pode não condizer aí com a mensagem não verbal que eles emitem, com as suas atitudes, com as suas expressões, com os seus gestos. Então, de repente,
essa criança, né, a propensão de ela desenvolver uma esquizofrenia é muito maior, porque existe aí uma incongruência verbal. Então o pai ele diz algo para o seu filho, mas a sua atitude diz o contrário. Então essa criança ela fica confusa. E como eu disse, a propensão de desenvolver a esquizofrenia é muito maior nesses casos. Então é muito importante nós estarmos atentos como que nós temos nos comunicado, né? Como que nós temos ouvido não somente o que as pessoas dizem na linguagem verbal, mas na não verbal também. Bom, então foi isso. Espero aí que tenha ficado claro. Espero que você tenha refletido na maneira como você tem se comunicado, porque eu tenho certeza que em alguma situação da sua vida você foi muito sincera com alguém, mas essa pessoa deve ter te interpretado de uma maneira totalmente equivocada e você, com certeza, por ter aberto o seu coração, se sentiu frustrada, chateada pela maneira equivocada que essa pessoa te interpretou. Bom, então é isso. Se você conhece alguém na sua rede de amigos que precisa ouvir essa informação, compartilhe com outras pessoas. Deixe nos comentários as suas dúvidas, sugestões de temas que você gostaria que eu abordasse através dos vídeos, que eu estarei aí respondendo e gravando, né, essas sugestões de temas, se forem temas aí que dê para abordar vários assuntos. Bom, então foi isso. Muito obrigada por você ter assistido e até o próximo vídeo.